Mais um vídeo, meu nome é Adolfo Clare, esse aqui é o Marcos Ducati, o dono do canal dele. Nice. A gente tava discutindo aqui sobre como fazer a trança na barba dele. Verdade. E enquanto assistimos um programa ali, o Ei Nerd, um cara chamado Ei Nerd, ele falou um negócio que eu acho que eu fiquei encabulado. Ele Concordo. falou 11 ninjas que derrotariam Itachi. Bom, os caras que ele colocou até concordo, mas no meio da fala dele ele falou um negócio que eu achei muito escroto. Desculpa usar o termo escroto, mas foi muito escroto. Ele falou assim, um ninja mediano derrotaria o Itachi. Só que na lista dele tem 11 negros, sendo que 6 deles são do top 10 do Naruto. Então como que um ninja mediano vai derrotar o cara se ele não colocou nenhum ninja mediano nessa lista? Ele só colocou ninja muito bruto. E também a controvérsia sobre esses que ele colocou aqui também, né? Que a gente vai abordar. Vamos abordar, isso mesmo. Porque ele usou um bem generalista, assim. Usou. Ele vai. Pelo menos umas 2 vezes ele comparou o Itachi com o Sasuke. Me perdoe, cara, me perdoe. Itachi é Itachi, Sasuke é Sasuke. Linhas diferentes. Linha de luta totalmente diferente. Né? Um outro detalhe que eu acho que ele percebeu que ele não foi muito bem é que ele comparou o estilo de luta do Naruto, do desenho do Naruto, igual ao Dragon Ball, mano. Com certeza. Que é outro erro. Tipo assim, o cara comparou Magic com Yu-Gi-Oh! No Yu-Gi-Oh! Você mete um dragão supremo dos olhos azuis na mesa, acabou o jogo do oponente. Agora no Magic não, você pode ter um bicho 50/50. Se o cara tiver 10 criaturinhas lá, ele ganha de você. Bem mais complexo, cara. Então, são escopos de luta diferentes. Então assim, você vai colocar o Itachi contra o Killer Bee, o Itachi contra o Nagato, o Itachi contra o Tobirama Senju, o Itachi contra o quarto Raikage, o Itachi contra o Tsukade Mu. Não é igual ao Dragon Ball Z, que é eu, o cara e saindo no soco. Não é assim. Naruto, ele envolve muita coisa. Aí ele falou, mas o chakra do Itachi é muito baixo. Mas quem disse que o cara que tem mais chakra é o invencível? Porque se fosse assim, o Naruto era o bicho da goiaba, ele leva um cacete de um monte de gente. Porque ele não tem habilidade. E outra, as lutas do Naruto são totalmente roteirizadas, né? O Naruto, ele é bem roteirizado as lutas dele, né? Porque... E aí ele, também ele usou até algumas imagens da própria luta que o Itachi teve com os personagens desse, assim, sendo também que a luta e o contexto da luta era totalmente diferente ali, né? O Itachi estava querendo fazer outra coisa e ele coloca como se, os dois na intenção real de derrotar um ao outro, né? Que não havia, né? Pelo menos na luta ali do Killer Bee, não era esse intuito. Não mesmo. Com vários outros também, até mesmo do Kakashi. Exato. Não foi o intuito. Ele falou assim que vamos pegar, o Kakashi é o 7º. Ele falou assim, o Kakashi derrotaria fácil o Itachi. Tá bom. Pelo desenho, tava Kakashi, tava Azuma, tava Gai, tava Kurenai, tava mais um ninja lá. 5 ninjas de Konoha. Tava Itachi e Kizami. O Itachi só olhou torto pro Kakashi, o Kakashi caiu num soninho que ficou 3 dias de cama. Só olhou torto. E sem contar que a intenção do Kakashi ali era revelar, né, o que ele estava fazendo ali. Porque vamos falar a verdade, se ele quisesse realmente matar, ele teria catado mesmo ali, sem roteirizar nada. Teria desperto o Susanoo, que ele já é uma técnica que ele já conhecia, e o Kakashi nem sonhava em saber o que era o Susanoo. Já teria passado ali a espada ali, e já era todos. Entendeu? Porque até o Gai destravar o 8º, o 6º selo ou 7º selo já teria ido pro vinagre. Entendeu? A não ser que esses personagens sim pegassem eles de surpresa. Coisa que não aconteceu. Coisa que também não aconteceu. Exato. Porque até mesmo o Itachi ele se camuflava num corvo. E não era qualquer um, porque nem a Kurenai eu consegui ver, sim. E a Kurenai era especialista em Genjutsu. Então... E olha que tinha 5 ninjas de Konoha, Azuma, Gai e Kakashi. E o Itachi só olhou torto pro Kakashi, o Kakashi caiu no chão. Então como que o Kakashi venceria mano a mano se ele tinha mais 4 ajudando ele e ele ficou 3 dias de cama? E outra, o Kakashi também, no que ele colocou ali, o Kakashi já podendo usar com os 2 Mangekyou Sharingans do Obito,
com o chakra do Naruto, da raposa de 9 caudas nele, que ele já ainda tinha. Então toda essa gama de força e energia no Kakashi, pro Kakashi tentar assim dar um pau a pau com o Itachi. Falar bem a verdade, dar um pau a pau assim feroz com o Itachi. Exato. Um outro personagem que ele colocou aqui foi o Kabuto. Pô, mas pera aí, ele falou da briga do Kabuto com o Itachi e o Sasuke. Ele falou, então, o Itachi só venceu o Kabuto porque tava com o Sasuke. Errado. Itachi estava indo atrás do Kabuto sozinho. Sozinho. É que o Sasuke apareceu no meio do caminho e falou, já que você quer saber um pouco mais sobre mim, então me acompanha. Não, vem comigo. Vem comigo. Vem pegar uma aula aqui do... Aprende como que um quem tio manja. briga. E aí o Itachi brigou conforme a necessidade. Por quê? Porque o Itachi ele estava como um Edo Tensei. Então ele poderia usar Taijutsu tranquilamente, poderia sofrer dano tranquilamente. Tanto que várias vezes o Sasuke salvou o Itachi falou, mas você não precisa se preocupar comigo, eu sou imortal aqui nessa forma. Aí o Sasuke falou, mas só que você demora para se recuperar. Então, o Itachi, ele brigou daquela forma porque ele estava em Edo Tensei. Porque se ele não estivesse em Edo Tensei, o estilo de briga dele era totalmente diferente. E ele estava indo atrás do Kabuto sozinho. E ele sabia do que era capaz. Porque ele mesmo olhou pro Kabuto e falou, Kabuto, o Edo Tensei tem uma falha. E essa falha... sou eu. Cara, detonou uma técnica que não era ali do Kabuto, era do segundo Hokage, um dos personagens também que ele põe ali. Praticamente a técnica perfeita, aperfeiçoada pelo próprio Orochimaru, um grande pesquisador e Senin, um Senin lendários. Eu acho que um historiador também, o Orochimaru era, porque ele tem domínio sobre quase todas as civilizações do mundo ninja que se levantaram. Ou os principais clãs, né, velho? Não, ele sabia, e cara. ele ia pra todo lugar, cara, pra todas as terras ali, entendeu? Então ele tinha um conhecimento pesadão. O Obito era sócio do Orochimaru em todo o conhecimento. Então, sabe, o Kabuto, nada boa assim, ele não ia ganhar, não conseguiria ganhar nunca, porque até o que ele usou assim era o Itachi em corpo humano mesmo, vivo, aí ele não teria o recurso de poder se materializar, né? Ou seja, se deixar se refazer através da forma que ele estava. E aí o Kabuto poderia facilmente matá-lo, porque o Itachi não ia poder usar os marcadores que ele usaria com Genjutsu, porque o Kabuto ele não poderia, né, cair num Genjutsu por conta da camada mais grossa dos olhos dele. Tá num Genjutsu comum, porque no Matsukomi ele cairia sim, cara. No Gengen Sharingan, que é outro nível de Genjutsu. O Naruto, tá, na forma lendária dele, extrema, que é o modo Senju, o Senjutsu, junto com a raposa, com a Kurama ativada, ele não era capaz de escapar do Tsukomi que estava acontecendo ali. O que foi o que salvou, na verdade, foi o olho especial que o Sasuke tinha dentro do Suzano, entendeu? Que protegeu. Então, cara, vou te falar bem a verdade. O Tsukomi ali, ele vai muito além do que a análise que você fez ali, né? Embasar um pouco mais ali do tipo de jutsu, porque até mesmo esse jutsu era tão fodão que ele foi revelado no Naruto pequeno ainda, no Naruto clássico, né? A preocupação que o Itachi tinha em conseguir ajuda para conseguir desvendar esse jutsu, porque ele tinha coisas quebradas também. O Itachi ele não era, né, tão pesquisador assim, por mais que ele conhecesse muita coisa, ele não era tão pesquisador. E ele não teve tempo também, né? O fato não teve tempo. Bom, isso é verdade. Ele mantinha uma dupla personalidade ali, né? Alianças dele, olha só, cara, o que o cara lidava também no seu dia a dia, cara. Ele tinha uma dupla personalidade, era uma pessoa totalmente fria e calculista, sendo que o desenho mostra ele uma pessoa totalmente diferente em si, tipo o Itachi mesmo, sem ser o Itachi renegado. Então ele lidava com dupla personalidade e ainda fazia o que era certo, né? Exato. A do Killer Bee, né? A gente comentou um pouquinho aqui, mas acho que é até bom frisar mais. Do Killer Bee, eu ia trabalhar mais o Killer, né? É. Então tá, Kakashi levou um cacete do Itachi. Levou.
E o Kakashi tava com mais 4. Kabuto, nem preciso dizer nada. O Itachi tava indo sozinho atrás do cara. E assim, mano, o estilo de luta dele, ele lutou de um jeito porque ele tava no Tensei. Fora isso, ele usaria o estilo dele natural. Então eu acho que dificilmente Kabuto venceria do Itachi. Mesmo que o Itachi estivesse vivo, não na forma do Tensei. E mesmo se ele não tivesse com o Sasuke, se ele no Sasuke não tivesse lá, aí que o bagulho ia apertar pro lado do Kabuto. Porque, tipo assim, é o que a gente vê, também, de novo, né, cara, o estilo de luta do Dragon Ball ali, o estilo de luta do Itachi... Era totalmente diferente. Ele não era esse cara de combate aberto, ele era um cara de combate mortal, mano. Você não lembra, você via... Você só via a kunai vir na sua direção, quando você tinha caído num genjutsu, você não desviava dela. Então você morria e nem sabia que tava morto. Verdade. Então esse era o Itachi brigando. Esse é o taijutsu do Itachi. Genjutsu e uma kunai na sua testa. É como uma overdose, assim. É o Itachi. Agora o Gai. Vamos lá. Gai Sensei. O Gai não dá não, mano. O Gai é Descer só o assim. Ele chegar, pegar o Gai pelas costas de surpresa e pá. Não dá. Então o Gai concorda Porque com se ele. o Gai dentro da... E olha, do jeito que ele falou da segunda abertura do segundo portão aí, me desculpa, né? No segundo portão fica difícil, viu? Talvez o Sasuke. Mas o Itachi não dá, né, cara? O sexto ou o sétimo, cara, pra falar bem a verdade. O oitavo não tanto. Não, porque o oitavo só foi pro Madara, né? Porque o oitavo era o Madara, né? E outra, não, mas peraí, cara. Se o Itachi, ele resolve meter o doidão mesmo, a piração total, entendeu? Mata o Sasuke, pega os olhos do Sasuke, ativa o Eterno Majoku Sharingan, vai lá, cata o Naruto, pega a raposa do Naruto e... Pega a raposa do Naruto e começa a utilizar ela igual o Madara faz, tipo, ele se apropria meio que do plano do Madara, cara. Eu vou te falar bem a verdade, hein, cara, ia ficar bem complicado, porque o Madara, ele tinha um jeito cabulosão de lutar, entendeu? Ele não tava nem aí não, era poder bruto em técnicas, forçada, mas arrebentando. Mas agora, aqui, o Itachi, ele é bem elitizado. Mas o Gai contra o Itachi que apareceu no desenho, o Itachi que apareceu no desenho, venceria ou não? Tá, depende. Depende muito. Assim, aí teria que ser bem roteirizado e você difícil. escolher mesmo. Porque só daquele jeito lá, mano. Só certo. se ele chegasse. Sabemos que o Gai é foda, porque ele nunca perdeu uma briga, né? Todo desenho. Só que assim, o Itachi, os genjutsus dele eram muito fortes. Mesmo. Porque assim, dá a intenção que o Itachi os genjutsus dele é foda por causa do Mangekyou. Não, os genjutsus do Itachi sem Mangekyou Sharingan são foda. E outra. Agora eu vou colocar um negócio aqui, meio que geral. O Itachi, ele poderia usar o Izanagi, tá? Ele só usou o Izanami, mas ele poderia usar o Izanagi a hora que ele quisesse, porque ele sabia a técnica, entendeu? Ele preferia usar o Izanami, que era um pouquinho mais difícil e também tinha um propósito ali contra o Kabuto. Mas você vai lá e mata ele volta e te mata, entendeu? Então, a mesma coisa que o Madara fez contra o Hashirama. Pra pegar as células do Hashirama. Exato. Então, vamos falar a verdade? Ele poderia matar qualquer um da lista dele. Tá, entendeu? Beleza. Um outro que ele mencionou aqui, ó. Aí ele já mencionou o Gai. Gai é foda. Desculpa aí, o Gai é fodão. Gai nunca perdeu uma briga. Então daria... eu não diria que daria um empate técnico, mas o Gai venceria o Itachi tranquilamente. Não tão tranquilamente. Minato, esquece, né? O quarto Hokage, né? Esquece. Minato, o Itachi não tinha chance mesmo. Itachi não tinha chance mesmo, sem comentar. Porque o Minato era um gênio, além de tudo. Né? Além de ele ser extremamente rápido, o mais rápido do desenho, ele O cara matou 1000, cara. Mil num dia. 1000 num dia, imagina. O cara venceu um exército sozinho, ele chegou lá, tinha 1000 negros, no fim da tarde não tinha mais ninguém. Dizem que o Kakashi, segundo o Kakashi, né, o Naruto, ele só consegue fazer o que ele faz por causa da habilidade extrema do Minato. É como se o Naruto fosse a realização ali das técnicas do Minato em si, junto com a habilidade da mãe dele, né? Fechou. Depois a gente trabalha uma teoria sobre o Itachi. Aí, não como teoria. É que eu falo assim, o cara é tão, sabe, louco mesmo, de tão especialista no que ele faz, que ele transmitiu essa genialidade dele em ação no filho. Entendeu?
De tão louco que ele era, ele nem precisou ensinar o filho dele, só dele passar o que ele era lá geneticamente pro moleque, o moleque já conseguiu desenvolver. Minato era bruto, esquece, não tem como falar que o Minato perderia pro Itachi, é impossível. Isso aí não... Ele desceu um cacete no Obito, o Minato tranquilamente desceu um cacete no Obito. O Obito falou assim, mano, o quarto não dá não. O terceiro tinha, quando o Orochimaru reviveu os dois também, né, cara? Ele falou só, pelo amor de Deus, não sobe esse terceiro aí, que se esse terceiro subir. Se o quarto Aliás, subir... era o quarto, né? Se o quarto subir, já acabou era. a briga. Né? Beleza. Aí já era. Então, Minato, quarto Hokage, esquece. Não dava nem pó pro Itachi. Esse aí. Mas ele mencionou o 11º, Gaara. O Gaara fica ruim, né, velho? Mano, eu acho que assim, se o Itachi chegasse, desse um Mangekyou usado, Sharingan nele ali, velho, o Gaara ia viajar na maionese legal. Não dava nem tempo. Quando o Shukaku aparecesse, já era, né? Não dá, cara, não dá. Porque assim, o cara falou, o Gaara ele briga a longa distância. E quem disse que o Itachi, pra dar um genjutsu em você, precisa estar perto? Né? E ele usou também a expressão assim, porque se ele pudesse, ele teria ido buscar ele na areia. É que também, o Itachi, ele não ficava aguardando uma mitinha pra mais tarde, né, meu? Ele chegava lá e executava e acabou. Exato. Foi escolhido, né, o Kakuzu e o outro pelas habilidades dele de poderem transportar o Gaara, né? Então, né, cara, também... E outra também, tinha o Kakuzu, né? O Kakuzu Kanko. não, aquele outro, o Escorpião Escarlate lá. O Sasori. O Sasori queria voltar lá na vila lá e destruir tudo, né? Então por isso que o Itachi não deve ter ido, porque a lógica era o Itachi ir buscar, cara, porque ele era a região de Konoha, que ficava ali em Konoha ali. Certo. Então assim, mas aqui, na sua opinião, eu penso, comigo, Itachi venceria Gaara tranquilamente. Com certeza. Tranquilamente. Com certeza. Mas porque o cara briga a distância, porque tem areia, não sei o que. Mas isso não impede ele tomar um Mangekyou usada lá do Sharingan do Itachi e viajar na maionese. Até mesmo com o Suzano, cara. O Suzano ali, ele poderia fazer o que ele quisesse ali. Exato. Outra coisa, o cara tem Mangekyou Sharingan. Não quer dizer que o cara é o bicho. A gente tá falando aqui porque o Itachi era o bicho. Né? O Mangekyou ali dele. É que né, não sei se dá pra gente falar agora, até bom trazer, vou trazer até agora que é a informação. Tem que pensar o seguinte, o desenho dá a entender que a linha do olho do Itachi é a mesma que a do Hagoromo. E não do Indra. E não a do Indra. Exatamente, a do Indra é Madara e Sasuke. Madara e Sasuke, que é a linhagem deles. O Itachi ele já tinha uma concepção além, porque quando ele leu a tábua, ele não viu a mesma coisa que o pai dele viu ou que o Madara viu. Exato. Ele viu, a expressão que o desenho mostra é de espanto e horror na cara do Itachi. Outra coisa também, quando o rapaz lá do Nerd falou do Gaara, ele falou, então, o Gaara já brigou com o Tira. Não, ele brigou com o Sasuke, que é um Zé Ruela. Me desculpe. E ali também ele era... Ele brigou com o... Tipo, ele era atormentado pelo fantasma do Itachi. Então assim, o Gaara, ele não brigou com o Tira. Ele brigou com o Sasuke, que é um Zé Ruela. Literalmente. Eu vou explicar depois num vídeo aqui, tá? Também não. Não, ele passa a virar alguém, sabe quando? É que Sasuke é o termo burro, né, cara? Aquele cara que tem que apanhar pra empreender. Isso. E assim, o estilo de luta do Sasuke é diferente do estilo de luta do Itachi. Totalmente. O Sasuke, você pode ver que ele briga muito no Taijutsu, ele briga muito parecido com o Kakashi, né? E o Madara também briga dessa forma, porque o Sasuke ele segue a linha do Madara, a linha do Indra. Exatamente. O Itachi não, cara, o Itachi não era um cara que brigava, ele dava um genjutsu em você e um kunai na sua cara, era simples assim. Ele abria a brecha pra você desviar o olhar e ele te pegar no genjutsu. Exatamente, ele não precisava sair no tapa com você. O Sasuke, que era uma besta quadrada, que saia no tapa com os outros, aí ele vai sair no tapa com o Gaara. O Itachi jamais faria uma coisa dessa, então... Na minha humilde opinião, Itachi venceria a Gaara. Com certeza. Então vamos lá. Minato não tem como vencer Gai, Minato e Gaara. Voltamos ao Killer Bee. Fale sobre o Killer aí. Então, a luta que ele usou do Killer Bee, você tem que entender o contexto ali do que estava acontecendo. Por que o Itachi correu do Killer? Porque a intenção não era matar o Killer e nem pegar a besta de 8 caudas. Porque assim como toda a Konoha e toda a Aliança Ninja, o Itachi também não queria que o tio Suikomi fosse
realizado, entendeu? Então ele falava que ia buscar, mas ficava enrolando ali, falando que estava muito difícil e que era complicado pegar, para tentar meio que atrasar os planos da Akatsuki para que isso acontecesse, entendeu? Então você vê ali e tal, como a gente estava falando das outras vezes, o Itachi ele roteirizava a luta para que a pessoa cometesse deslizes e ela entrava no seu Mangekyou Sharingan, ou seja, no Tsukuyomi. Então, cara, não sabe, ele ali meio que tava fingindo, cara. Ah, vai lá, bate aqui, espadinha aqui, ali, entendeu? Mas ele poderia pegar o Jubi ali, não tão fácil. Não acredito que seria tão fácil. Porque, da mesma forma que o Killer Bee fugiu do Sasuke, entendeu? Ele também fugiria do Itachi. Não, eu penso assim, que o Killer, ele desceu o cacete no Sasuke, na equipe toda, e queimou o chão porque ele queria sair da vila mesmo, né? Então, mas aí traria problemas pra ele também, cara. Ele não. Então ele assim. Porque a partir do momento. Mas aqui. Tipo assim, foi usado o argumento que o Killer Bee não cai em Genjutsu. Genjutsus normais, ele não cai, porque o 8 Caudas acorda ele. Só que tem um problema. O Genjutsu do Mangekyou Sharingan é outro 500. É o Tsukuyomi, né? É o reino dos deuses ilusos. E não é todo mundo. Tipo assim, que todos os Uchihas que estão vivos, eles usam, entendeu? Mas não é todo mundo que sabe fazer o reino dos pesadelos lá. Tanto que muda também, tem coisas diferentes para cada um. O do Shisui era reino dos deuses ilustres. O do Madara era um outro lá que eu também não me recordo agora. O do Sasuke era o reino do pesadelo, sei lá. Exato. E depois começou... Aqui, sabe qual que é o problema? Na tradução, nos tradutores, é sempre Tsukuyomi. Né, do japonês ele já vem com títulos diferentes, cada qual tem o seu... Espero que você tenha conferido isso no original, mas vamos lá. Eu assisti o original inteiro. Na língua japonesa? Na japonesa. Então vamos lá. E assim, depois que eu passei pelo... Então existe esse detalhe, não é o Killer Bee com Genjutsu normal ele não cai, porque o 8 Caudas acorda ele. Mas no Mangekyou Sharingan, numa técnica do Mangekyou Sharingan ainda do Itachi, ele não acordaria. Ah, mas e se o 8 Caudas sai lá pra brigar? Aí é pior, porque aí o Itachi poderia controlar o 8 Caudas. Tranquilamente. O Sasuke fez isso, velho. Mas as bestas, né, eles tinham muito mais tempo, cara, de vida que eles, né, cara? Tem que pensar nisso. Tá. Então os caras já, tipo, estavam vivos ali, ó, há vários mil anos, né? Que foi o Hagoromo que fez. Então não seria tão fácil assim derrotar o 8 Caudas, se o 8 Caudas tivesse. Que nem o negócio do Killer Bee. O Killer Bee, ele não foi pra matar o Killer Bee. Ele não foi pra matar o Killer Bee, então não tem como usar aquela luta dele ali pra coisa, né? Ele colocou pontos bem legais também interessantes. Se o Killer Bee aparecesse, o Sasuke, o Itachi poderia usar a espada do Susanoo pra aprisionar ele, realmente, isso é verdade. Mas, sabe, o estilo de luta imprevisível, isso, aquilo, outro lá, cai sempre na mesma técnica. Tá? Ia lá, ia distrair o cara até ele perder uma fração de milésimo e ia pegar o cara no Genjutsu e fatal. E devemos lembrar que o único ninja que foi chamado de ninja perfeito no desenho inteiro do Naruto foi o Killer Bee. Ele foi chamado de ninja completo. Eu vi ele sendo esse termo usado pra ele. Eu me lembro, os caras falaram, ó, Killer Bee é chamado de um ninja completo. Tanto que você vê que ninguém se meteu a besta de buscar lá. Quem que fez isso? O Sasuke, quando tinha acordado com o Mangekyou Sharingan, óbvio, você tá achando que eu vi isso da goela? Então vai lá, busca 8 Caudas pra nós, por favor, vai lá. Já que você é o bichão, vai lá, busca pra nós. Por que o Obito não foi lá? Por que não mandaram outros ir lá buscar o 8 Caudas? Porque sabia que era o Killer, então o Killer não é um Zé Ruela, né, velho? Não, com certeza, ele tem um peso bem grande. Os dois, contra o Killer Bee ali também, eu acho que tanto um quanto o outro poderia se matar ali simultaneamente. Exato. Ele mencionou o Nagato. Eu não preciso nem falar quem que é o Nagato, né, mano? Nagato, Rinnegan, chakra absurdo, técnicas impossíveis de ser feitas. Claro que o Nagato venceria tranquilamente. Era um deus praticamente. O Nagato ali é um dos personagens mais fortes do desenho, sem sombra de dúvida. Ele controlava 7 avatares ao mesmo tempo. Exato. E fazia cada um deles dar técnicas fodásticas ao mesmo tempo que os outros. Durante a luta de Konoha, ele praticamente sitiou Konoha inteira e destruiu Konoha inteira sozinho. Matou o Kakashi com um prego. O Kakashi ficou sem chakra.
Aí Não, ele mas vai. ele matou o cara com um prego, entendeu? Não precisava de muita coisa, né? Né? Entendeu? Então o cara é um nível, tipo... É outro nível. Outro nível. Ele Então- tá no nível ali da Otsuki e tal. Certo. Ele menciona Tobirama Senju, o segundo Hokage. Pá, cara, quem é que vai tretar com o cara que desenvolveu as técnicas mais fodas de Konoha? Edo Tensei, Kagebushi no Jutsu, técnica de teletransporte. São os- Fora as técnicas dele de água que ele tinha, a inteligência maestral, Então, o cara a que capacidade estratégica do cara, o cara que fez Konoha ser Konoha é o Tobirama Senju. avaliação e julgamento, um dos mestres pilares de Konoha. Irmãozinho mais novo do primeiro Hokage, o deus do mundo ninja. O cara tretava com o irmão mais novo do Madara. De vez em quando o segundo também tretava com o Madara, só que aí tinha que ter o primeiro lá pra dar uma forcinha, né? Então você tá falando do cara, dos ninja mais brutos de Konoha. Do mundo ninja é o segundo. Beleza. O que estruturou todo mundo ninja e praticamente foi a pessoa que deve ter inspirado indiretamente aí o próprio Itachi. Então não tem como Tobirama. Vamos lá. colocar ele realmente, né? Ele falou, também o carinha Wei Nerd falou do quarto Haikage. Não, mano. Quarto Haikage. Aí ele comparou a briga do quarto Haikage com o Sasuke. De novo, errou. Porque o Itachi não brigaria do jeito que o Sasuke brigou. Não brigaria. Outra coisa, o quarto Haikage é muito rápido. E quem disse que você pode ser rápido quer dizer que você não cai em Genjutsu? E quem disse que o Itachi não era rápido também? Tá ligado? Não dá pra medir a rapidez do Itachi, cara. O desenho ele não colocou margem pra isso. A única coisa que coloca é que ele vai e quebra qualquer técnica. Mas aqui, outra coisa. O quarto. Estamos falando de um Haikage, um dos ninjas mais fortes também aqui, né? O quarto Haikage, um dos caras mais brutos do desenho. Né? Rápido, forte. Mas ele cairia em Genjutsu. Ele não esperaria um Susanoo. Ele não esperaria as outras técnicas do Itachi. Porque o desenho não apresentou todas as técnicas do Itachi. Mas se você pegar por base as técnicas que o Kakashi não era um Uchiha, cara. O Itachi. O Kakashi. Não, estamos falando do Itachi, né? Desculpa. Que eu me confundi aqui. O Kakashi ele não era um Uchiha. Então você pegar tipo assim, o Kakashi, o que ele fazia com o Sharingan. O Itachi poderia fazer a mesma coisa. 1000 vezes. Entendeu? Então você sabe, o Kakashi, tipo assim, todas as lutas que ele fez ali foram roteirizadas por ele mesmo. Ele não apresentou tudo que ele poderia fazer no desenho. Exato. Porque ele poderia também fazer a mesma coisa que o Madara fez. Exato. Segundo o Tsukage Mu, estamos falando de um dos ninjas lendários. Difícil, também, difícil. né? Pelo amor de Difícil. Deus, né? E também eu não tenho muita informação sobre o Tsukage Mu. Eu sei que o cara é ninja. Todo mundo respeita o cara, então. Não tem como, tipo, roteiro, né? Fazer aquela divisão, aquele jutsu deles lá, divisão celular lá, Exato. Agora, o Obito. O Obito desceu o cacete no Itachi? O óbito não. Por que não? Não sei, cara. Eu acredito que eles empatariam. Sinceramente. Eles empatariam e não teria vencedores nos dois. Vamos dizer assim que como o Indra e o Ashura era o Itachi e o Obito. Estão no mesmo nível? Não. É tipo os dois meio que são como o terceiro Hokage e o Koizo. E o Danzou, assim. Eles são meio que... Estão no mesmo nível. Eles se contrabalanceiam. Tá. Porque um tem pontos, o outro também tem. Né? Por mais que o... E o Obito não é por causa do Kamui não, cara, mas o Obito é um ninja habilidoso. Aquela técnica dele ficar, tipo assim, de atravessar a parede, conseguir não ser atingido. Mas no olho do... Não tem essas técnicas dele, não surte efeito no olho do Koizo, tá? No olho do Shisui. Porque quando o Kakashi, quando ele vai falar com o Sasuke, e ele tenta dar um genjutsu no Sasuke, o olho do Itachi, ele joga um negócio nele, entendeu? Ele joga um Amaterasu ali, meio que uma trava de segurança, já mete um Amaterasu no Obito. E aí o Obito, ele poderia ficar invisível, tá ligado? Mas o Amaterasu, ele consome aquilo que ele vê, cara. Então você não tem como fugir do que vê, entendeu? O cara viu, ele queima. Pode ser o ar, se ele vê o ar, vai queimar o ar. Entendeu?
meio que espiritual ali, não é só um fogo comum, como um fogo normal. O Amaterasu, ele não é uma técnica tipo um fogo negro. A impressão que dá é um fogo negro, mas é como se fosse um buraco vazio, suga o que tiver. Entendeu? O que ele pôs o olho ali e fixar a visão vai consumir. Então você vê que o óbito arranca a capa e fala assim, ainda bem. Né? Porque senão ele teria sido consumido ali mesmo, se ele tivesse continuado, tá? Inclusive no Genjutsu. E beleza, e acabou os nossos personagens, os personagens que ele mencionou. Mas é interessante que o Ei Nerd falou assim, um ninja mediano venceria o Itachi. Só uma pergunta, quantos ninja mediano tem nessa lista dos top 11 aqui? Nenhum. Agora, o ninja mediano talvez que ele tenha se referindo, que na minha opinião, tá? E eu acho que quem chegaria pau a pau assim com Kakashi assim, com Itachi, com Itachi, desculpa gente, que é muito chi no final e acaba confundindo. É o Shikamaru. Shikamaru, ele é muito estratégico. Ele conseguiria, tipo assim, se ele não fosse, ele conseguiria arranjar alguma contra-estratégia para o estilo de luta do Itachi. Não que ele tenha força para isso, tá? Mas ele conseguiria estruturar uma luta contra o Itachi. Tipo assim, contra os assaltos do Itachi. Porque toda a luta do Itachi contra o Sasuke, você pode ver que as lutas dos dois são em assaltos. E elas são sempre roteirizadas pelo Itachi. Que quando o Sasuke tá lá pra matar ele, assim, que enfia a faca nele, assim, o Itachi só chega e fala assim... E aí o Sasuke olha lá, o Itachi já tá no outro canto da sala. Acho que ele tá sentado, alguma coisa assim. E o Sasuke daí ele muda pra lá e daí depois de um tempo troca a cena e eles já começam no taijutsu. Então você vê que o estilo de estratégia do Itachi é o de assalto. Ele vai e pega a pessoa de surpresa. Então o Shikamaru teria condições, sabe, de desenvolver aí uma contra-estratégia para essa forma de luta do Itachi. Não que ele tivesse força de técnica suficiente para isso. Tô falando que ele tinha condições intelectuais de vencer o cara. Porque o que marca o Itachi é a parte intelectual dele. A capacidade de estratégia ele é um cara que não foi iludido nem pelo Zetsu Negro por ninguém. Exato. É verdade, ó. Mas, pra finalizar o vídeo, por que o Itachi tem menos chakra que o Kakashi? Isso tornava ele um ninja fraco, um ninja dentro assim, porque ele é um dos personagens principais do Naruto. Mas porque ele tinha chakra, pouco chakra, isso impedia dele vencer todos esses caras ou sair do braço com eles? Não, porque o Naruto não importa a quantidade de chakra que você tem. Você tem que utilizar o que você tem nas mãos. O Itachi, ele sempre utilizou com precisão aquilo que ele tinha nas mãos. Assim como o Kakashi fez, assim como o quarto fazia, assim como o primeiro fazia, assim como o Madara. Eles lutam de acordo com o que eles têm. E se o Itachi tinha pouco chakra, é por isso que ele brigava com os caras no Genjutsu. Cara, ele é especialista em kunai. Quando a luta contra o Nagato, cara, o que ele fez, mano? Ele paralisou o olhar dos bichos do Nagato, sem os bichos saber que tava com o olho parado, tá? Olha só, ele travar o olho do negócio, o cara nem saber que o olho tá travado, ele achar que ele tá olhando pro lugar mesmo. Ele conseguiu passar por todos esses olhares de todos esses negócios e pegar o Nagato de surpresa. E o cara tinha o Rinnegan. Entendeu? Estamos falando de Edo Tensei contra Edo Tensei, mano. Cara, é coisa tipo... fora uma estratégia brilhantíssima que vence um olho muito superior ao dele. Então olha a capacidade intelectual do cara. E salvou 8 caudas e salvou 9 caudas. 9 caudas, salvou o Kabuto, salvou a Aliança Ninja. Salvou o Sasuke umas 15 vezes. Mais, né? Então, tipo assim, é um cara assim que, né, eu converso aqui com o Adolfo aqui, que na minha visão, ele é o cristão perfeito. Ele é um cristão perfeito. Ele tem a capacidade de, ainda por cima, de poder escolher